Aleluia. Glória a Deus. Eu estava ali, né? Eu falei, hoje está chuvoso o tempo, está friozinho. E aí eu falei assim, hoje só vem para o culto os corajosos. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, não, filha, hoje só vem para o culto aqueles que estão sedentos por mim. Eu falei, é isso, Pai. Hoje só vem aqueles que estão com fome, que estão com sede da Tua presença. Amém. Vou falar que sempre dá umas borboletas aqui no estômago, gente, subir aqui, mas tudo bem, né? Não é nada sobre a gente, sim. É sobre Ele, através das nossas vidas. Amém? Gostaria que vocês estendessem a mão de vocês aqui para mim. E declarassem nessa noite que eu possa ser um canal do Senhor sobre a sua vida. Amém? Pai, eu estou aqui, Senhor, como sua filha. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nesse tempo na minha vida, nesses dias, eu possa ser um canal do Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar nessa noite corações aquebrantados, corações sedentos, para que a Tua palavra possa entrar nesses corações e no seu tempo possa frutificar. A Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela funciona, ela é eficaz. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa vir ao encontro ao coração dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses dias eu venho sendo muito ministrada sobre posicionamento. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso, que o Espírito Santo tem falado comigo e que eu possa conseguir liberar aqui nessa noite tudo aquilo que o Senhor tem falado para mim. Amém? Vamos começar a ler lá em Romanos 8. Romanos 8, 14. A gente vai ler o 14 e o 15. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou com os seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o 17 diz assim, né? Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Amém? Quem aqui aceitou Jesus? Quem aqui o Espírito Santo habita dentro de você? Amém. E engraçado que eu e você, nós fomos criados para ter um relacionamento com Ele. Mediante o sacrifício de Jesus na cruz, nós se tornamos filhos. E filhos se tornamos herdeiros e co-herdeiros. Amém? Desde então eu comecei a perguntar para o Pai, porque eu acho que, não sei só eu, né, gente, mas eu vou expor algumas vulnerabilidades minhas aqui, eu posso expor nessa noite, amém? Fiquei me perguntando, Senhor, por que às vezes
eu tenho vontade de largar tudo, desistir de tudo. É só eu que tenho isso aqui? Essa vontade? E eu comecei a me questionar. Eu falei, Deus, por que às vezes eu tenho vontade de parar, de não querer mais, de largar tudo? E aí eu comecei a analisar que é diante, muitas das vezes, que a gente se sente dessa forma, é quando vem uma notícia ruim, é quando nós recebemos uma ofensa, é quando nós recebemos uma rejeição, é quando aquela porta de emprego que você tanto queria se fecha, é quando vocês estão com problemas familiares dentro de casa, é quando a morte de um ente querido chega, né? Tantas coisas. E a gente se depara com aquele momento, com aquela situação, com aquela circunstância, e a gente fala, eu não quero mais. Eu não consigo mais. Eu vou desistir de tudo. E quando nós fazemos isso, parece que passa assim, que tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você não valeu a pena. É como nós, diante das circunstâncias, diante das situações, diante até de uma morte de um ente querido, a gente pegasse e falasse assim, ei pai, não era dessa forma que era para acontecer. Eu queria que acontecesse assim, é dessa forma. A gente está dizendo para Deus, o Senhor não sabe de nada, viu, pai? Eu faço melhor. Olha, gente, que absurdo. E como a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, quem somos nós para questionar algumas coisas que acontecem na nossa vida? Quem uma vez já marcou uma viagem assim, do nada a viagem não deu certo? Aí você começa a ficar, às vezes você fica triste, puxa, eu queria tanto viajar, tanto ir naquele lugar. Mas aí você já pensou para parar? Que o seu pai está te livrando de um acidente? Que seu pai está te livrando de tantas as coisas? Não passa isso na nossa cabeça. E aí nós ficamos tão feridos com algumas situações que chegam a nós, as circunstâncias, porque às vezes a nossa vontade não está alinhada com a vontade do Pai sobre as nossas vidas, e deixamos muitas vezes as situações tomar o nosso coração. A desilusão, a rejeição, o abandono e tantas outras coisas eu posso colocar aqui. E isso parece que vai se tornando como um muro na nossa vida. Sabe o muro que a gente vai se levantando? E parece que tudo aquilo que acontece à nossa volta, quando nós estamos nessa posição de vítimas, não conseguimos enxergar nada, a não ser as afrontas e os dardos do inimigo sobre as nossas vidas. Parece que todo dardo, parece que toda situação que acontece, que é lançado, parece que aquilo vai tomando cada vez mais o nosso coração, vai tomando cada vez mais as nossas vidas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem passou pelo encontro aqui? Foi bênção, não foi, meu irmão? Foi tremendo, foi maravilhoso. Tanto vocês que estão passando como nós estamos servindo, nós também passamos no encontro, costumo dizer, porque o Senhor, Ele também fala com a gente. E no domingo mesmo, eu fiz essa pergunta para o Senhor, e ali acho que Ele fechou com chave de ouro a resposta que eu queria. Porque, né, esses muros se levantam sobre as nossas vidas quando nós ficamos tão feridos que não conseguimos enxergar nada. E aí eu comecei a analisar que tudo tinha uma questão, tudo tinha um motivo. Para muitas das vezes eu falar para o Senhor e rejeitar o que o Senhor tem para a minha vida.
Porque todas as vezes que eu abro a minha boca e falo para o Senhor que eu não quero, que eu não consigo, que eu não acredito, eu estou rejeitando as verdades estabelecidas do Senhor sobre a minha vida. E aí eu comecei a analisar o meu posicionamento diante de algumas coisas que estavam acontecendo em minha volta, diante de algumas coisas que aconteceu na minha vida. E o Senhor me fez lembrar de uma cena que eu acho que aquele momento foi uma das cenas mais difíceis na minha vida. Que é onde eu disse para o Senhor: eu não quero mais. Eu não consigo mais. Porque eu orei por tantas vezes e dentro de mim existia uma convicção tão forte que aquilo que eu estava orando ia ser a realidade. E não foi. Todas as vezes que eu orava, eu acreditava, eu declarava. E aquilo não foi uma verdade. E o Espírito Santo disse assim para mim: eu coloquei um louvor, eu nunca tinha ouvido aquele louvor na minha vida. Nunca tinha ouvido aquele louvor. E o louvor dizia assim, que Ele era o meu alívio, Ele era o meu sustento, e Ele era tudo que eu precisava para poder continuar. E aí eu comecei, parei e falei: Senhor, me perdoa. Porque realmente o Senhor é o meu alívio. Realmente o Senhor é o meu sustento. E como que eu posso olhar para uma situação, uma circunstância e mudar tudo aquilo que o Senhor diz a meu respeito? Tudo aquilo que o Senhor fez e conquistou para mim. Sabe? Isso foi no momento de muita dor. Foi na morte da minha mãe, ao qual todo mundo já tinha saído. Meu esposo tinha voltado para casa. Eu tinha ficado lá com meu pai para resolver algumas questões. E foram dias difíceis, mas em nenhum momento o Senhor deixou de me dar força e ser o meu sustento, e ser o meu refrigério, e ser o meu alívio. E eu lembro que eu entrei no quarto, fechei a porta, diante de tudo aquilo, que eu acho que o dia mais doloroso para mim foi quando eu fui mexer no guarda-roupa dela e comecei a tirar as coisas dela, e olhando tudo aquilo que ela tinha, a qual ela tinha um valor, um cuidado. Minha mãe era muito cuidadosa. E eu falei assim: Senhor, como está difícil tirar essas coisas aqui. Como está difícil olhar essas roupas que ela vestia, ela ficava tão bonita. E eu entrei para dentro do quarto e comecei a chorar. E o Senhor falou comigo: filha, você tem duas decisões a tomar. Ou você toma um posicionamento agora, levanta e anda e continua, ou você pode ficar aí chorando o tempo que você achar necessário. Mas eu posso te dizer uma coisa, filha: você chorar, você continuar aí, não vai mudar nada. Mas você se levantar, tomar um posicionamento em mim e entender que eu continuo sendo bom em todo o tempo, eu continuo sendo bom. E aí ele me fez lembrar: sua mãe sempre desejou ser curada. Sua mãe pedia muito. Tudo que eu peço, ela falava, é que o Senhor me cure. E sabe o que eu fiz, filha? Eu a curei.
Mas eu não a curei da forma que você queria ou as outras pessoas em volta queriam. Eu a curei e a recolhi. Sabe, às vezes nós se apegamos muito ao mundo e esquecemos da eternidade com Cristo. A eternidade tem tudo. Na eternidade não tem dor, não tem sofrimento, não tem rejeição, não tem nada que possa vir ao nosso encontro e nos paralisar. Nada, nada, nada. Lá é só você e Ele. E aí eu comecei, no domingo, a analisar algumas situações. E falei, Senhor, como que eu faço para viver em águas mais profundas em Ti? Como que eu faço, Pai, para viver tudo aquilo que o Senhor disse que eu seria aqui nessa terra? O Senhor disse que eu faria, eu e você, meu irmão, nós faríamos obras maiores. O Senhor já liberou tantas palavras sobre a minha vida. E também creio que o Senhor já liberou tantas palavras para a sua vida. De quem é você, do seu propósito. E aí eu posso dizer para você, eu tenho a idade do Miguel praticamente de convertida. O meu Miguel vai fazer 14 anos. Quando eu conheci Cristo, eu estava grávida do Miguel de 2 anos. Então vai fazer 15, né? Miguel vai fazer 14. E o Senhor já liberou tantas palavras. Muitas já se tornaram realidade sobre a minha vida. E muitas ainda faltam se tornar realidade sobre a minha vida. Mas uma coisa eu posso dizer, tudo em nossa volta pode mudar, mas o Senhor, Ele não muda. Pode acontecer o que for, o Senhor, Ele não muda. A palavra dEle não muda. Ele é imutável. Ele é imutável. E sabe qual foi a resposta de Deus diante de tudo isso? Filha, você quer viver em algo mais profundas? Você quer aprender mais de mim? Eu não posso fazer nada. Eu falei, como assim, pai? Eu não posso fazer nada. Sabe por quê? Porque isso é uma decisão sua. É o seu posicionamento que vai fazer você viver em níveis maiores em mim. Você está cansado de águas aqui, ó, no raso? Mergulha no Senhor. Mergulha na presença. O seu posicionamento natural vai fazer você viver o sobrenatural de Cristo sobre a sua vida. As respostas que você vai dar vai fazer você viver o extraordinário do Pai sobre a sua vida. E aí ele começou a me mostrar alguns posicionamentos de alguns homens e de algumas mulheres dentro da Bíblia. E eu gostaria de falar, citar uma, para não ficar só nas minhas palavras, né? Sobre posicionamento. Porque alguns homens, algumas mulheres, através da sua decisão, o seu posicionamento, eles puderam experimentar do sobrenatural do Senhor sobre a vida deles. E um está lá em Mateus 9. Mateus 9, 18. Que diz
diz assim: enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga veio, se ajoelhou diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas se o Senhor vier e colocar as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando viu, disse: filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Todo mundo conhece essa história da mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos que ela estava com hemorragia. Imagina, gente, 12 anos, uma pessoa com hemorragia, impura, porque era considerada uma mulher impura. Tudo que ela tocasse era considerado, se tornaria impuro também. E ela ouviu, digamos assim, falar. Jesus estava passando naquele caminho e decidiu, dentro da fé dela, dentro de uma convicção dela, ela tomou um posicionamento e falou: eu vou lá. Independente do que as pessoas vão dizer, independente do que as pessoas vão falar, mas dentro de mim eu tenho uma certeza que se eu tocar no manto dele, eu serei curada. Ali ela estava diante de uma decisão, a qual ela tinha que dar um posicionamento. Ou ela continuava 12 anos e mais 12 anos e não sei mais quantos anos daquela forma, ou ela tomava um posicionamento de fé e tocava no manto de Jesus e seria curada. E ela tomou esse posicionamento, ela tocou. E o que Jesus disse para ela? Ei, filha, se anime-se, sua fé a curou. E aí eu comecei a analisar aqui muitos milagres, muitas coisas que Jesus realizou, foi devido a uma resposta, um posicionamento de fé das pessoas. Porque se a gente for pegar vários exemplos aqui, Jesus fala: tua fé te salvou. Se creres, você crê? Então tudo é mediante o posicionamento da resposta. O milagre acontecia. E aí eu entendi o quê? Que a decisão de eu viver lugares maiores em Cristo seria a minha resposta, o meu posicionamento que iria eu fazer e viver em lugares maiores em Cristo. Sabe, muitos da gente passou no encontro esse final de semana, foi tremendo, foi maravilhoso. Mas não precisa responder não, irmão, fica aí. Mas pode ser que tenha gente que nem pegou a Bíblia para ler. Sabe, parece que às vezes aquele foi apenas um mover, foi apenas um momento. Você se encheu, saiu de lá transbordando, amém? Mas eu tenho que te dizer algo. O Senhor, Ele não trabalha com ontem. O ontem já passou. Ele trabalha com hoje.
E hoje você precisa se encher nele, para que onde você passar, você possa transbordar. E as pessoas possam olhar para você e falar: ei, tem algo diferente aí na sua vida. Ei, o que você tem? Eu quero conhecer. Ei, você era assim, você está dessa forma. A sua resposta mudou, o seu posicionamento mudou. Talvez, irmão, muitas das coisas estão da mesma forma de quando você voltou do encontro. Mas o meu posicionamento em Cristo faz entender e faz eu enxergar as coisas em outra ótica. Não uma ótica natural, mas a ótica de Cristo, a ótica da fé. Porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. E o que nós cremos é que nós somos filhos. E como filhos, através de Cristo, nós conquistamos tudo o que precisamos. Hein? E aí todos os dias nós precisamos ter um posicionamento de querer mais de Deus, conhecer mais de Cristo, ser mais sedento para o Cristo, ter mais fome da tua presença, mergulhar cada vez mais nas Escrituras para conhecer a verdade do Senhor sobre as nossas vidas. Para que quando vinham os enganos, a rejeição, o abandono, as tristezas, a morte, os problemas familiares, as circunstâncias, tantas outras coisas, nós possamos se posicionar em Cristo com a verdade dele sobre as nossas vidas. Para que nós não possamos ficar amarrados com as circunstâncias e as mentiras do diabo sobre as nossas vidas. Tudo que o inimigo quer e o que ele tem sobre a minha vida e sobre a sua vida é o ontem. É o ontem. Então ele sempre vai trabalhar com a gente com o ontem. Porque o amanhã, os nossos dias, só quem sabe é Cristo. Porque Ele é o autor da minha vida e da sua vida. Ele escreveu os nossos dias. E aí quando vim situações que queira nos paralisar, seja uma doença, seja uma notícia ruim, seja uma fofoca que alguém fez da gente, ninguém fica, né, assim, né, assim, ninguém tira a paz, né, quando a gente recebe, olha, né, assim, olha, fulano falou de você. E aí a nossa alminha, que ela fala assim, peraí, eu vou me justificar, porque não é verdade, não é assim. Não, você não precisa se justificar de nada não, porque o Senhor, Ele já se justifica, entendeu? Ele já se justifica, então fique quietinho, fique caladinho quando vir essas coisas, porque o Senhor, Ele vai ter o prazer, como seu Pai, de te justificar. E aí quando vim um diagnóstico ruim, uma afronta, uma rejeição, tantas outras coisas, isso não vai encontrar lugar no seu coração. Porque você vai estar posicionado para declarar as verdades do Senhor sobre você. E aí essas mentiras, essas circunstâncias, ela não vai levantar mais muros de proteção em sua volta,
a qual faz você se tornar cego e não enxergar mais nada do que Deus tem feito e o que Deus tem para fazer na sua vida. Porque você vai estar em um lugar em Cristo, que tudo isso vai perder valor, porque o que tem valor na sua vida é Cristo. Ele se tornou a pérola de maior valor. E aí, quando você se deparar com alguma coisa que queira deixar você triste, você vai entender e vai declarar: a alegria do Senhor é a minha força. E quando vir uma notícia a qual você não esperava, você vai dizer assim: eu sei, Pai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Sabe, nós estamos perdendo porque não entendemos as verdades do Senhor sobre as nossas vidas. Como diz o profeta Oséias: conhecereis. Não, diferente. Esse, conhecemos e prossigamos a conhecer Ele, o autor das nossas vidas. É todos os dias. Todos os dias eu preciso me posicionar em Cristo. Todos os dias. Eu preciso querer mais do Senhor. Não deixe a chama apagar. Porque se todos os dias nós estamos em Cristo, todos os dias estamos mergulhados, nós não vamos querer paralisar nunca mais. Nunca vamos querer dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu quero parar, não dá mais para mim. Porque nós sabemos que Ele me amou e amou você de uma tal maneira que não podemos explicar, porque não dá para explicar esse amor do Senhor, que é tão real, tão verdadeiro, por mim, por você, na cruz, para que hoje nós possamos estar aqui desfrutando da sua vida, a qual já foi conquistado todas as coisas para mim e para você. Para encerrar, eu não vou me prolongar muito. Gálatas 2:20. Dois versículos em Gálatas. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 4:7 diz assim: agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho de Deus, o tornou herdeiro dele.
Coloque-se de pé no seu lugar. Começa a responder para você mesmo como é que tem sido o seu posicionamento diante de algumas situações ou circunstâncias que chegam até você. Sabe, um posicionamento correto em Cristo. Você vivendo as verdades estabelecidas do Pai sobre a sua vida, vai destravar tudo que é necessário para que você venha acessar as verdades do Senhor sobre você. Talvez você tenha que pedir perdão nessa noite para o Pai e falar: Senhor, me perdoa, porque diante de algumas situações a minha resposta tem sido algumas mentiras, não tem sido algumas verdades. Sabe, eu fiquei com vergonha de mim mesmo quando eu fiz essa pergunta para o Senhor. Por que, Pai, eu não estou vivendo em lugares que o Senhor disse que eu viveria? Envolto em tua presença. Porque tem situações na minha vida que pode vir e volta, eu volto para o mesmo lugar. Isso é uma realidade. Cristo, Ele não deve nada para mim, para você. Nada, nada, nada. Porque tudo que Ele tinha que pagar, Ele já pagou através da morte dEle e ressurreição, para que hoje você tivesse vida e para que você pudesse desfrutar dessa vida. Lamento por viver indiferente. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração pra ti. Eu lamento. Perdoa, Pai, nessa noite. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes, Senhor. Estamos presos, Senhor, no orgulho. Estamos presos, Senhor, no nosso achismo. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes o meu funcionamento tem sido uma mentira. Senhor, nós estamos levantados nessa nação. Nós temos uma resposta sua. Uma resposta das pessoas que precisam conhecer a Ti, assim como nós um dia conhecemos o Senhor. E o Senhor nos transformou. Essa noite ainda queima pelas verdades
liberou sobre você? Será que seu coração ainda queima pelas promessas do Senhor que o Rio liberou sobre você? Nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, e nada mais. Nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, e nada mais. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Começa a liberar a vida do Senhor que está dentro de você sobre alguma pessoa. Saia do seu lugar e abrace uma pessoa nessa noite. Libere as verdades do Senhor que está dentro de você sobre a vida dessa pessoa. Você é filha. Você é filho. Não deve estar E dentro de você para mim. tem verdades do Senhor. Mais do que tu podes fazer. Tem verdades do Senhor dentro de você.